Nação cruzeirense, a mídia de todo o Brasil discutindo a atual fase do Cruzeiro e principalmente de Gabigol, né? Gabigol que vive excelente momento, né? Vive um bom momento com a camisa do Cruzeiro. Como você tá vendo aí na taxa, virou de 9 para 10, né? Até porque hoje ele é garçom, né? Sempre dando assistência, né? Sem sombra de dúvida, o Cruzeiro subiu de patamar, pessoal. O Cruzeiro hoje é um dos favoritos a ganhar Campeonato Brasileiro, né? É um dos favoritos a ganhar competições importantes no cenário brasileiro. Há coisas de anos atrás que não acontecia, né? Principalmente com a chegada de reforço, chegada de jogador e principalmente depois da chegada de Leonardo Jardim, né? Claro, eu acho que até no começo teve alguns erros, mas os jogadores botaram a cor na cabeça que tinha que jogar bola. O treinador comprou a ideia, né? Gabigol deu a volta por cima, né? Era um jogador que vinha sendo bastante criticado, mas agora joga um bom futebol. O Cruzeiro joga um bom futebol, tá na parte de cima da tabela. Os rivais já começam a olhar para o Cruzeiro com outro olhar, né? Porque sabe, se vacilar, o Cruzeiro é campeão brasileiro. Então, sem sombra de dúvida, excelente notícia, Gabigol voltando a jogar aquele futebol que a gente tanto esperava, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, cresce do vídeo, né? Os donos da bolas, o link vai estar aqui na descrição, TV Band Minas. Final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Elisson, Jardim, presta atenção, irmão. Nós estamos vivendo um período muito difícil, mas o elenco que você tem é esse aí. Então você para de expor os caras na coletiva e resolve o problema com o que você tem. Jogadores, ô Jardim, nós vamos correr por você. Por isso, isso e isso. Aí chega lá o homem de cima e fala assim aqui, vocês precisam correr por ele e você, Jardim, faça por eles, para de expor e esses caras vão correr por você e todo mundo no final vai se dar bem aqui. A relação de confiança com todos os compromissos cumpridos à risca gera isso aí, cara. A confiança que esses caras hoje têm no trabalho do Jardim, a confiança que o Jardim passa para os caras, não tem jeito. Jogador que estava sendo, Jardim para você, para mim o Garden, o que estava sendo questionado por nós aqui, não tem mais questionamento, Valor. Não tem. O jogador que a gente vinha questionando, que não estava rendendo, hoje entra em campo e rende, sendo titular ou não. Isso é relação de confiança e todo mundo comprometido com o tal do projeto, Valor. HG, boa tarde para os amigos aqui no estúdio, aqui nos assiste. Só que todas as partes, né, HG, completando essa sua linha de raciocínio realmente magnífica, todas as partes precisam de se entregar, né, HG? Entregar de verdade, né? Porque o Jardim tem conseguido recuperar jogadores que se prontificaram a serem recuperados, que entenderam que precisavam de melhorar no aspecto tático, no aspecto físico, no aspecto mental de concentração do jogo, porque este Cruzeiro, além de jogar, é um time que se mantém muito concentrado, né? Você não vê o Cruzeiro envolvido ali, mesmo às vezes quando a arbitragem, a gente sabe que a arbitragem no nosso futebol é algo bem caótico, os jogadores têm tentado se manter bem concentrados ali no jogo que precisa ser feito. Então, todas as partes entregando isso, né? Acho que o Cruzeiro resolveu vários problemas. Cada departamento hoje realmente está na sua, exercendo o seu melhor, pensando no bem-estar do Cruzeiro. E é isso. E para falar do Gabigol, né? Realmente vivendo um momento muito importante com relação a essa coisa. E ele gosta, ele já disse, né? Ele gosta de jogar ao lado de um outro centroavante. E está desenvolvendo, para mim, ele pode ser ainda um Gabigol em uma versão melhor do que aquele Gabigol de 2022, né? Ele jogava ali perto do Pedro, mas tinha uma Arrascaeta municiando esses dois caras. O que ele fez no domingo, ele foi o 10, de fato, ali ao lado do Caio Jorge, encostando também no Caio Jorge. Então, quando ele pega a bola naquela região, ele gera a dúvida, né? Porque é um cara que tem muita capacidade de finalizar, mas também está se mostrando cada vez mais com capacidade de fazer o Caio Jorge alcançar os gols. Quem tem a ganhar com isso é só o Cruzeiro, de fato. Tenho minha opinião formada de que o Léo Jardim não vai mudar o sistema, de que em alguns jogos ele vai optar pelo Matheus Pereira, em outros ele vai optar pelo Gabigol. Juntos nunca. E não vai ter, eu acho muito pouco. Não, eventualmente eu acho que sim. Eu acho que juntos. Eventualmente sim. Em um ou outro jogo, ele vai meter Caio Jorge, Matheus Pereira e Gabigol.
Eu entendo a necessidade do sistema, não né? questiono. O Cruzeiro está jogando muita bola, isso não tem como não questionar. Mas eu tenho um sonho de ver os dois juntos, óbvio. Matheus Pereira e Gabigol. Ah, pô, os caras jogam bola demais. O que o Gabigol tá jogando é impressionante. Mas só que quando encaixa, como é que... Impressionante. Mas quando encaixa do jeito que tá, ele não vai Exato, mexer tem que mexer, eu também tô contigo. Assim, espero que não agora, mas lá na frente, depois que já tiver ganhado, tudo, aí beleza. Tenta buscar uma forma de ter os dois juntos. Porque a grande verdade, velho, é que o que o Gabigol tá jogando hoje é um absurdo. Tá jogando muita bola, é o cara que mais participa do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Mais participa em gols do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Você acha que ele está jogando mais que o Matheus Pereira ou você consegue separar as características? Eu separo as características, mas eu acho que se eu tivesse que escolher hoje no Paroímpa, era o Gabigol. Era o Gabigol. Porque assim, não tem como, você tem que escolher um, né? Então, tendo que escolher um, seria o Gabigol. Mas é que tem jogo que não, né, Thiago? Cara, tem jogo que se adapta melhor ao Gabigol, tem jogo que se adapta ao adversário. Eu entendo tudo isso, mas você tem que escolher um. Participações em gols aí, ó. Olha os números aí, ó, pra você, pra te ajudar. Mas se você tiver que escolher um... Eu entendo perfeitamente que tem jogo que é esse, tem jogo que é aquele, mas quem você tem gostado mais? Eu tenho gostado mais do Gabi. Pô, o cara tem 9 gols e 4 assistências em 21 jogos, mas 16 como titular. O cara virou reserva agora e tá jogando bola demais. Não, quando os números do Gabigol são inquestionáveis. E aí, quando você olha para as atuações e busca apoio nos números, você vê que ele tá apto a ser titular. Não é nenhum absurdo quem disser que é um ou outro. Só que quando na cabeça do Léo Jardim, que eu imagino que é isso aí, cara. Vai ter jogo que o adversário é mais moldado para receber um jogo do Gabigol e em outros momentos vai ser do Matheus Pereira. Boa tarde. Sabe qual que é a vantagem desse time do Cruzeiro? É que independente das peças que estão entrando, o time entende muito bem o mecanismo, a forma de jogar do Leonardo Jardim. Eu vejo possibilidades, sim, e claras e amplas da gente ter jogo do Cruzeiro com o Gabigol e com o Matheus Pereira. Eu não vejo problema nenhum em isso acontecer agora, bem próximo disso acontecer. Porque o Leonardo Jardim, ele tem a confiança dos atletas e os atletas confiam no que o Leonardo Jardim propõe para eles fazerem em campo. Então, o que for colocado para o Gabriel Barbosa fazer dentro do campo pelo Cruzeiro, ele vai fazer. Eu acho que a gente deve destacar também a compra da ideia do Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa também comprou muito bem a ideia do que é proposto pelo Leonardo Jardim. O Gabriel Barbosa, ele não mostra rancor nenhum. Porque muitos pensavam, como vai ser o Gabriel Barbosa ao ter que sentar no banco? Ele está entendendo que o Cruzeiro é muito mais importante que qualquer vaidade que tenha dentro de um grupo. E ele não impõe em nada a necessidade de ser o titular. Ele está entendendo, ele e o grupo todo está entendendo que os jogadores do Cruzeiro, eles vão estar em campo como titular à medida que o Leonardo Jardim for vendo a necessidade. Pode ser que um jogo contra o Palmeiras, pode ser aqui do lado, o Leonardo Jardim veja que para segurar o sistema do Palmeiras, seja necessário colocar o Matheus e colocar o Gabriel. E tá tudo bem. Isso pode acontecer em uma variação quando se tem um time que encaixou e todo mundo está entendendo o que o treinador pede. Ô Everton, boa tarde, Everton, turma de casa aí, pessoal do estúdio. Você falou de confiança, né? E olha que momento vive o Cruzeiro, né? Para poder ainda aumentar essa confiança. Você pega um time do Palmeiras que, para mim, não teria melhor momento para o Cruzeiro enfrentar o Palmeiras do que esse, né? Porque você vem de uma vitória fora de casa, contundente. Você já ganhou do Flamengo aqui. Suspensos, tá? Só para te ajudar. E é uma dupla de zaga de respeito. Aliás, o Murilo fez um péssimo jogo no final de semana, mas o Gustavo Gomes é um monstro. Isso aí, o elenco do Palmeiras é muito bom, mas você já ganhou do Flamengo, que é um forte candidato. Agora você pega o Palmeiras em casa também, que é outro ponto positivo. Sim. A torcida com certeza vai lotar o Mineirão, né? O time tá com o astral lá em cima, o Gabigol tá no momento bom. Você não teve o Matheus Pereira no último jogo, mas também, né, você teve um resultado fora de casa, quer dizer, a confiança, tudo ali alinhado
caminhado para que o Cruzeiro chegue nessa parada, né, com uma tranquilidade muito grande de ambiente, coisa que é diferente do que a gente vê no Atlético, de tabela. Para que o Léo Jardim possa ainda projetar, esperar alguns reforços, porque de qualquer forma precisa, né? É bom a gente falar isso. O Cruzeiro precisa de reforços, por mais que esteja lá em cima. Então, quer dizer, é um momento adequado, né? A tabela até nesse ponto vai ajudar o Cruzeiro. Eu quero fazer uma pergunta daqui a pouco, Valuzito. Você vai falar que eu tenho uma pergunta para te fazer. Mas antes eu preciso só dar um recado aqui que é de fundamental importância, que isso aqui pessoal, a mídia discutindo aí, né, atual momento do Cruzeiro, né? Bom momento, né? Vale destacar. O Cruzeiro hoje tem uma equipe, podemos dizer, uma equipe qualificada, né? É claro, pessoal, no início da temporada a gente sabe que a gente sofreu, né? Sofreu, o Leonardo Jardim chegou, não fez bons jogos, né? Até porque estava conhecendo o elenco, eu acho que também a gente tem que dar esse crédito, né? Alguns jogadores não via numa boa fase, Gabigol, Matheus Pereira, né? O jogador estava chegando, né? Mas o Cruzeiro hoje é outra equipe. O Cruzeiro hoje passa confiança para o seu treinador. O Cruzeiro hoje passa confiança para o seu torcedor. E principalmente os jogadores estão confiando, pessoal. Gabigol, Matheus Pereira, Caio Jorge, é o treinador, Leonardo Jardim, né? Então, sem sombra de dúvida, não é à toa que o Cruzeiro está na parte de cima da tabela, né? Não é à toa. O que é que o torcedor espera no jogo contra o Palmeiras? Uma boa atuação. O torcedor está esperando uma boa atuação, né? Que, repito, uma boa atuação. Principalmente quando joga em casa, né? O Cruzeiro geralmente é predominante no jogo, né? Não dá chance para os seus adversários. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, eu acho que isso aí vai ser importantíssimo, né? Uma grande partida. Se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, você pode ter... Porque, por enquanto, na mídia nacional, né? Não está dando todo destaque ainda para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está comendo ali pelas beiradas, né? Quando o Cruzeiro já ganhou do Flamengo, se ganhar do Palmeiras agora, vai ser outra história, né? Eles já vão abrir um olho e dizer assim, peraí que aí vem um Cruzeiro, né? Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, né? Torcedor cruzeirense, eu acho que tá nessa expectativa de um grande jogo, né? Vai lotar, sem sombra de dúvida, vai fazer sua parte, vai lotar. Eu acho que tem tudo para o Cruzeiro vencer, né? E sobre a questão aí de Gabigol, Matheus Pereira, os dois jogar junto, pessoal, sem sombra de dúvida, eu acho que Gabigol, desde que chegou do Flamengo para o Cruzeiro, vive o seu melhor momento, né? Vive o seu melhor momento. Eu não vejo, assim, peças intocáveis no elenco, até porque o elenco do Cruzeiro é um elenco bastante qualificado. Se não tem Caio Jorge, joga Gabigol. Gabigol pode jogar ali mais um pouco recuado, quando Matheus Pereira não joga. Então, é um elenco que tenho certeza que Leonardo Jardim está feliz com o elenco que tenha. Sem sombra de dúvida, ele está feliz, né? Claro, Gabigol recuperou a confiança. Hoje, para mim, ele deveria ser titular. E uma coisa que eu vou dizer aqui. Gabigol, pessoal, é carrasco do Palmeiras. O Palmeiras não pode ver Gabigol, né? Ele treme na base. Então, sem sombra de dúvida, eu ia com Gabigol para esse jogo aí, né? Sem sombra de dúvida, tem que ser o titular absoluto. É porque ele já conhece o Palmeiras, já sabe como é que faz gols. Os palmeirenses é traumatizado com Gabigol. Então, sem sombra de dúvida, não tem muito o que Leonardo Jardim pensar, não. Eu acho que tem que ser Gabigol e escolher os outros. Se vai vencer, só depende do Cruzeiro, né? Se fizer uma partida naquele padrão que a gente está acostumado a ver o Cruzeiro jogar, eu acho que vence fácil. Se fizer a mesma partida que fez contra o Flamengo, pessoal, o Cruzeiro vence fácil. No mínimo 3-0. Claro, a gente sabe que não é jogo fácil, né? O Cruzeiro pode vencer, pode tornar o jogo fácil. Não é uma partida fácil, é uma partida do líder do campeonato. O Cruzeiro está ali encostado também na ponta. Precisa mostrar para o seu torcedor que esse ano vai ser diferente, né? E o torcedor está comprando essa ideia. E a gente espera que no jogo aí do final de semana contra o Palmeiras, que faça uma grande partida. Até porque vai ter essa parada aí, né? Eu acho que vai até ser bom para o Cruzeiro, né? Dar mais ritmo, pegar a parte física. Então, sem sombra de dúvida, o torcedor cruzeirense está esperando uma grande atuação nesse final de semana. E vamos aguardar. Vamos aguardar que vai dar tudo certo e o Cruzeiro esse ano vai ser campeão. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Raposa News e até a próxima, pessoal.